Ontem o Bahia pagou a multa rescisória de 14 milhões de reais pela já do Corinthians, Cauê Furquim, mas o Timão está estudando a possibilidade de recorrer aos órgãos competentes para buscar a diferença entre os valores estabelecidos para a transferência de seu jovem atacante, Cauê Furquim, para o Bahia. A diferença de valores se dá pela discordância em relação à multa rescisória aplicada. O clube paulista alega que o destino final de Cauê Furquim não é exclusivamente o Bahia, mas sim o Grupo City, que envolve clubes internacionais. Por isso, a multa rescisória aplicada deveria ser a do mercado externo, no valor de 50 milhões de euros, equivalente a 315 milhões, e não a multa de 14 milhões, válida apenas para transferências dentro do Brasil. Com esse entendimento, o Corinthians está disposto a ir à justiça e até recorrer à FIFA para tentar reverter a situação e garantir que a multa rescisória internacional seja aplicada, buscando um valor consideravelmente mais alto. A alegação é de que o Bahia usou métodos de aliciamento para contratar o jogador de apenas 16 anos, o que estaria em desacordo com as regras nacionais e internacionais de transferência de jogadores. E no vídeo de hoje temos o Manchester United está avaliando a contratação do zagueiro Upamecano, depois de ter sido oferecido ao time inglês por meio de um agente. Já o atacante sueco Alexander Isak, do Newcastle, deixou claro que se não for vendido nesta janela de verão europeu, ele não jogará mais pelo clube. E falando no Palmeiras, o time paulista está avaliando uma proposta pelo atacante Enciso, enquanto o Galatasaray tenta fechar a contratação do goleiro Ederson do Manchester City até o fim de semana. O Grêmio faz sondagem por Anderson Talisca. Manchester City acerta os termos pessoais com o goleiro Gianluigi de Donnarumma, que deve assinar até 2031. Tem muito mais por aqui, então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia, com as principais movimentações do mercado nacional e internacional. Vamos direto ao vídeo. Começando pelas negociações confirmadas. O América do México anunciou a contratação do atacante francês Alan Saint-Maximin, de 28 anos. Ele deixa o Al Ahly da Arábia Saudita por 10,3 milhões de euros. O tempo do contrato não foi revelado até o momento. O Fluminense também se movimentou e anunciou a contratação do atacante colombiano Santiago Moreno, que assinou até o fim de 2029. Aos 25 anos, o jogador deixa o Portland Timbers da MLS por pouco mais de 5 milhões de euros. O zagueiro Lianco vinha recebendo sondagens de times do exterior, mas o Atlético Mineiro anunciou ontem sua renovação de contrato até o fim de 2029, e o jogador não deve deixar o Galo neste momento. O Como da Itália anunciou a contratação do experiente atacante espanhol Álvaro Morata, de 32 anos. Ele chega emprestado do Milan por uma temporada, com taxa de 1 milhão de euros. O contrato prevê também uma obrigação de compra, atrelada a metas. Morata estava emprestado ao Galatasaray, da Turquia, que para liberar o jogador de forma antecipada, recebeu cerca de 5 milhões de euros. Livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid, o zagueiro belga Axel Witsel, de 36 anos, assinou por uma temporada com o Girona e seguirá na La Liga nesta temporada. E o Real Madrid apresentou nesta quinta-feira, de forma oficial, o meio-atacante Franco Mastantuano, de apenas 18 anos. O argentino foi anunciado ainda antes do Mundial de Clubes e deixa o River Plate da Argentina por cerca de 45 milhões de euros. Mastantuano vestirá a camisa 30 no Real Madrid. Segundo o jornal britânico The Athletic, o Leeds United acertou a contratação do centroavante Dominic Calvert-Lewin, que estava livre no mercado após passagem pelo Everton. O inglês de 28 anos já está realizando os exames médicos e, na sequência, assina o contrato chegando sem custo de transferência. O Cruzeiro também está se movimentando e encaminhou a contratação do atacante colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos. Segundo o site Globo Esporte, o negócio com o Bournemouth gira por empréstimo de uma temporada, com opção de compra vinculada após isso. A fonte destaca que os moldes já estão acertados entre os clubes, restando apenas alguns detalhes burocráticos. Sinisterra atua pelas beiradas do campo, setor em que o técnico Leonardo Jardim considera como grande prioridade para a sequência da temporada. O clube agora tem um bom reforço para o ataque. O Palmeiras também está no mercado e tem interesse no atacante paraguaio Júlio Enciso, que pertence ao Brighton, mas estava emprestado ao Ipswich Town na última temporada. Até o momento, não há nenhuma negociação em andamento, mas o Verdão já prepara uma proposta para o jogador, que deve ser apresentada ao time inglês nos próximos dias, conforme revelou o site O Sport. Segundo o jornal europeu Sport A7, Atalanta e Roma, ambos da Itália, também estão interessados no jogador, mas até o momento não fizeram nenhuma proposta. Portanto, o Palmeiras não está sozinho nessa disputa, enfrentando forte concorrência do futebol europeu. Voltando ao Bahia, o clube baiano fechou recentemente um acordo com o Santos para o empréstimo do goleiro João Paulo até o fim da temporada, como opção de compra atrelada a metas. O goleiro já está em Salvador para realizar exames médicos e formalizar o contrato. Em contrapartida, o Bahia perderá o goleiro Marcos Felipe, que será emprestado ao futebol turco por uma temporada. Enquanto isso, no mercado de transferências, o Grêmio também está ativo. O clube gaúcho desistiu de tentar contratar o atacante Roger Guedes e agora está focado em um novo alvo, Anderson Talisca, atacante do Fenerbahçe, da Turquia.
O Grêmio já fez uma sondagem inicial, embora ainda não tenha apresentado uma proposta formal. Talisca, que tem mais um ano de contrato com o Fenerbahçe, está sendo cogitado como um reforço de peso para a sequência da temporada. Segundo o jornalista italiano Rudi Galletti, o atacante Rodrigo Muniz comunicou ao Fulham que deseja jogar na Atalanta, da Itália, na próxima temporada e disputar a Champions League. Como já havíamos dito em vídeos anteriores, com o jogador, o time de Bergamo já tem um acerto nos termos contratuais, mas há divergências nos valores da transferência. A Atalanta espera fechar o negócio na casa de 40 milhões de euros fixos, mais uma quantia em bonificações, enquanto o time inglês pede algo em torno de 50 milhões de euros. O brasileiro também é alvo de times da Premier League, como o Leeds United. Segundo Florian Plettenberg da Sky Sports, o Leipzig da Alemanha já tem um substituto para Benjamin Sesko. Trata-se do brasileiro Romulo Cardoso. As partes alinham os últimos detalhes da transferência, porém já existe um acordo com o Göztepe da Turquia, que será um valor na casa de 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em bonificações. E o jogador chega com uma grande moral, onde foi destaque na Turquia na última temporada e um artilheiro. Agora o jogador de 23 anos faz os exames médicos e na sequência assina um contrato de 5 temporadas com a equipe alemã. O Real Madrid está de olho em uma jovem promessa do futebol português. Estamos falando de Rodrigo Moura, talentoso meia que se destacou pelo Porto na última temporada e é tratado como muito promissor. Segundo informações do portal espanhol Fichage, o time merengue vê o português como uma boa alternativa a curto e longo prazo, e ele seria uma grande prioridade para o técnico Xabi Alonso, caso o brasileiro Rodrigo saia. Até o momento não houve propostas, mas o jogador de 18 anos está na mira do Real Madrid, além de outros clubes ingleses e do PSG. Ele só deixaria o Porto pelo valor da sua cláusula de rescisão, que está na casa de 70 milhões de euros. Clubes da Arábia Saudita e também do Catar estão interessados no zagueiro Éder Militão, de 27 anos, que pertence atualmente ao Real Madrid. Até o momento não há propostas oficiais e os clubes ainda não foram revelados. A informação é do portal espanhol Defensa Central, que destaca que o Real Madrid não descarta negociar o brasileiro, caso ele queira deixar o time. O clube merengue fixou uma pedida de 45 milhões de euros para qualquer equipe que queira contratá-lo neste verão europeu. O Manchester United segue avaliando a contratação do zagueiro Upamecano, que foi oferecido ao clube inglês nos últimos dias por meio de um intermediário. Depois de reforçar seu ataque, o time inglês foca em reforços para a zaga, e o francês é uma grande prioridade neste momento. Vale lembrar que o defensor está no último ano de contrato com o Bayern de Munique e as conversas pela renovação não têm evoluído, possivelmente por conta do interesse do United. Caso o Bayern não consiga renovar com o jogador, pode aceitar negociar sua saída para evitar perdê-lo de graça no próximo ano, conforme o jornalista alemão Christian Falk. O goleiro Donnarumma, do PSG, causou rumores ao publicar uma nota que parecia uma despedida do clube francês. Segundo informações de jornalistas, o Manchester City está muito próximo de contratar o goleiro italiano, com um contrato de 6 anos até 2031. O City já chegou a um acordo salarial com Donnarumma e agora o último obstáculo é o acerto entre os clubes quanto ao valor da transferência, que deve girar em torno de 50 milhões de euros, quantia que o PSG exige para liberar o jogador, que está no último ano de contrato com o clube francês. Falando no Manchester City, o time também recusou a primeira oferta do Tottenham pelo atacante Savinho, mas as negociações continuam. O time inglês pediu mais do que os 50 milhões de euros oferecidos pelo time londrino, mas Savinho está disposto a se mudar para os Spurs, aguardando a conclusão do entendimento entre os clubes. Realmente é uma contratação que tem tudo para acontecer nesta janela e parece ser apenas uma questão dos clubes se entenderem na parte econômica. Ainda no lado azul de Manchester, o Galatasaray da Turquia está pressionando o Manchester City para conseguir fechar a contratação do goleiro brasileiro Ederson até no máximo este fim de semana. O time inglês está pedindo algo na casa de 15 milhões de euros pelo jogador, enquanto o time turco pretende pagar apenas 10 milhões, e é justamente isso que atrapalha as negociações. Por sua vez, Ederson está disposto a deixar o City e aceita uma boa redução salarial. Por isso, então, as negociações continuam e os clubes então buscam chegar a um acordo. A tendência é que o brasileiro deixe o time nesta janela. A informação é do jornalista Rudi Galletti. O Chelsea fez uma proposta pelo zagueiro Ibrahim Konaté, que pertence ao Liverpool, porém está no último ano de contrato e alvo também do PSG e ainda do Real Madrid. A diretoria do time inglês resiste e não pretende liberar o jogador agora, ainda mais para um rival direto de liga. O Liverpool até tenta a renovação de contrato, mas isso parece bem distante. Enfim, a proposta que foi apresentada pelo Chelsea seria na casa de 50 milhões de euros. E para finalizar, Alexander Isak já tomou sua decisão e está determinado a deixar o Newcastle nesta janela. Caso não seja negociado, ele se recusa a vestir novamente a camisa do time, apesar de ter contrato até 2028. O Liverpool foi o grande interessado, mas a proposta de 120 milhões de libras foi recusada, e o Newcastle exige 150 milhões de libras. Até o momento não há outros interessados, mas o clube inglês terá que reconsiderar suas exigências para concretizar a saída de Isak. E assim encerramos mais um giro completíssimo pelo mercado da bola, reunindo as principais negociações, rumores quentes e anúncios oficiais do momento, sem deixar nenhum detalhe de fora. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada e comentar aqui embaixo qual dessas movimentações mais te pegou de surpresa. Obrigado por ficar com a gente até o fim. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço.